Olá, boa noite. O Globo Repórter de hoje mostra histórias de um amor incondicional. Exemplos de força e de afeto que atravessam gerações. Quantos filhos cabem no coração de uma mãe? Ingrid já tinha 3 e decidiu adotar mais 5. Os desafios das mães que cuidam das crianças sozinhas. Francisca mal sabe ler e criou um universitário. Eu não falo eu passei no vestibular. Acho que 80% minha mãe fez e 20% eu fiz. As famílias onde o carinho materno vem em dobro. E a coragem da mulher que usou o próprio corpo para proteger o filho no meio de um tiroteio. A família agora aumentou, depois que ela superou mais um desafio. Nicolas já é um rapazinho, 4 anos. Só sai para brincar se a mãe ou o pai forem juntos. No parque não tem nenhum brinquedo mais desafiador, alto demais. Mas Rafaela não tira os olhos. Sabe que a tranquilidade pode ser rompida de repente. O que você seria capaz de fazer por um filho, uma filha? Eu até arrisco. Em algum momento isso já passou pela cabeça de toda mãe. Algumas delas em situações limite, situações muito dramáticas, não tem tempo nem de pensar. Mas elas agem com o mais puro instinto de proteção. Um tipo que dizem que só as mães têm. Instinto e garra que Rafaela descobriu que tinha em janeiro, quando viu a vida da família ameaçada durante um assalto numa lanchonete. Quando eu olhei para trás, eu só vi o movimento, então foi a minha reação, proteger o meu filho. Rafaela nem teve tempo de ver tudo o que estava ocorrendo. Quando ouviu o primeiro tiro, se jogou no chão e usou o próprio corpo como escudo para proteger o filho. Os filhos, Nicolas, que estava ao lado dela, e o Noah, que ainda estava na barriga. Então, se eu corresse, eu estaria de costa, eu não sei o que poderia acontecer. O bandido chegou a tropeçar em Rafaela para pegar um celular na mesa. Só me importei lá mesmo em guardar e segurar ele aqui perto de mim. Ninguém ficou ferido. E Rafaela percebeu que nos momentos mais difíceis, ela se sustenta numa força que nem sabe explicar. Por mais que a gente pense no perigo, faríamos tudo de novo. Eu acho que isso é muito de mãe. Fernando, marido de Rafaela, conta a agonia que viveu. Eu olhei para minha esposa, ela estava no chão. Mas ela foi demais, né? Nossa, minha esposa é demais. E assim, é um orgulho para mim, né? É um orgulho. Passado esse susto enorme, veio outro. Uma semana depois do assalto, Rafaela começou a ter uns sintomas parecidos com os de gripe. Piorou muito de um dia para o outro. Quando veio ao hospital, o exame confirmou. Ela estava com Covid. Teve que ser internada, o quadro se agravou e no hospital público em que conseguiu vaga na UTI, foi a primeira grávida que a equipe cuidou. E de repente a gente se vê dentro de um hospital, já ali num leito de UTI, tendo que lutar, para você se manter firme, para não acontecer o pior. Fernanda é fisioterapeuta da equipe que salvou Rafaela na UTI. E é extremamente preocupante e tocante. É uma mãe, a grávida, porque a vida dela estava em risco e a vida do bebê. Uma noite foi a mais dramática de todas. Rafaela não aguentou mais usar a máscara de oxigênio, que era a solução para que não fosse entubada. Ela quase morreu. E aí, nessa hora, foi aquela hora de tensão total. Se ela fosse entubada, ia ter um parto prematuro. Esse bebê ainda estava muito novinho. Eu me vi numa situação que era outro que eu tinha que proteger, Porque assim, a gente tira força da onde a gente não vê. É mãe mesmo, é a maternidade dando um grito muito alto. Naquela madrugada, Rafaela se sentiu tão amparada que recorda tudo. Toda vez que eu abri o olho, Rafaela, você tá bem?
Essa noite, aos pés da cama, foi bem complicado. Eu mandei uma mensagem para minha irmã e falei assim: se você estiver acordada, leva uma oração para mim, que tem uma grávida aqui que está precisando. E eu também. A gente está precisando. Teve toda uma rede que estava torcendo por ela. Rafaela queria muito agradecer a equipe. Gravou um vídeo que a gente mostrou para Fernanda. Muitas delas me ajudaram. E eu quero passar aqui e agradecer a você pelo que você fez. Que no procedimento fez muita diferença para mim. Tinha como não se emocionar? Uma gratidão. O que você se dedica como profissional, com seus estudos, com plantões pesados, tem uma retribuição. E a retribuição de vê-la bem. E como mãe, ela foi uma leoa naquele momento. Ela foi uma leoa, porque ali você via que era pelos filhos. Essa leoa teve que mostrar toda a bravura de novo. Foi para o hospital com descolamento da placenta e precisou encarar outra UTI, desta vez para o Noah, que nasceu com 34 semanas. 17 dias vendo o filho assim. E chegou o dia da alta, primeiro encontro do Noah com a família. A gente foi junto. E como é que você está se sentindo agora? Ai, a gente se sente assim, depois de toda essa jornada, a gente se sente maravilhada, né? Porque não é fácil, né? Estar dentro do hospital assim, vendo tudo que está acontecendo. Emoção do pai, pegar o filho no colo pela primeira vez. Tudo pronto. Caminho de casa. Gostou aí do irmãozinho? Agora sim, né, Rafaela? Família reunida, família completa e finalmente... A emoção é inexplicável, né? É uma bênção de Deus retornar minha família de volta. E pensar que Rafaela nunca se imaginou sendo mãe, até descobrir que são eles que trazem pra gente o maior amor do mundo. Sábado de sol no parque em Curitiba. E essa turma faz um piquenique. Parece uma aglomeração, mas é a verdadeira grande família. Vamos lá? Eles já desembarcaram todos juntos. São 3 carros para trazer a família da Ingrid para o piquenique. Essa sacola, pega essa aqui que tá mais pesada. Tem coisa aí para pegar no carro, filhinha? Tem mais coisa? Deu? Fechou. Já sabemos na cama. Ingrid é prova de que no coração de mãe sempre cabe mais um. Ser mãe para mim é doação, me dedicar ao máximo. Aquilo que eu posso dar, eu vou dar. Tá um pedacinho de bobô? E ela dá comida, oferece o suco, Manga. Só pode ser manga. Mãe, me dá uma coisinha pra mim. vê quem está precisando de ajuda. Aqui, ó. É a luz. Uma coisa muito boa que todos nós temos é cada um precisa olhar todo mundo, assim, não é uma coisa de cada um por si, mas todo mundo vigia todo mundo. Então eu, por exemplo, esqueço muitas coisas, né? Eu esqueço direto, né? E aí eu tenho, por exemplo, aqui, essa aqui é meu lembrete ambulante, né? Tá. Ingrid já tinha uma família, 3 filhos, mas o sonho de adotar permanecia vivo. Ela sabia que tinha espaço no coração, mas para quantos? Descobriu que o coração era imenso. A família dobrou de tamanho. 5 viraram 10. E a gente pensou, bom, onde come 5, come mais 5. Ariane, Carolina, Rafael são os filhos mais velhos, biológicos. Os irmãos Tainara, Andréia, Christopher, Emily
André chegaram juntos em 2014 no coração de Ingrid e Marcos. A gente sempre teve esse desejo da adoção, mas a gente não pensava em 5. Com os 3 filhos já crescidos, o desejo voltou quando Ingrid e Marcos viram cartazes no centro da cidade com o título de Inadotáveis. Como assim pode existir alguém que seja inadotável, né? A gente nem sabia que existia isso. Então, nós conversamos e dissemos, olha, até 3 crianças, eu acho que eu criei 3, então até 3 eu dou conta. Quando conheceram os 5 irmãos, pensaram na adoção compartilhada com outra família. Ingrid e Marcos iriam apenas adotar 3 deles. Daí o Rafa. E quando nós vimos a interação entre eles e eles tinham muito vínculo e eu achei aquilo difícil, a separação. Então nós escolher 3 ali não era possível. Eu falei, gente, que coisa horrível. Eu particularmente não só eu, nós 5, né? Então até as minhas crianças, né, disseram, na época não eram já crianças, mas sempre são crianças, são filhos. E aí eles disseram, mãe, eu adoto 5 ou não adota ninguém. Desde a primeira vez que nós os vimos, alguma coisa aconteceu no coração da gente muito forte. Assim, quando a gente conheceu eles, o nosso coração se encheu assim, de amor. Os 5 ganharam uma nova mãe. Andréia tinha 10 anos quando chamou Ingrid de mãe pela primeira vez. Foi lá em São Paulo, na casa de uma tia que a gente estava tipo, se divertindo. Aí eu senti que eu devia chamar de mãe. Aí eu lembro que eu chamei de mãe. Uhum. Você não parou para pensar? Não parei, só chamei. Uhum. E depois, o que você sentiu? Ah, foi amor, né? Foi porque... É difícil falar, André? Nós realmente podemos construir novas conexões afetivas. Então, as famílias por adoção, eu tenho várias pesquisas a respeito, realmente elas têm uma conexão muito especial com os seus filhos. O amor se multiplicou. Ai, Carol, que susto. Mas na rotina da casa, tudo mudou. As tarefas de casa. A companhia de água mandou uma carta no primeiro mês dizendo que a gente estava com vazamento, né? Porque 5 consumindo, agora eram 4 já, né? E aí mais 5, claro que eu estava com os vazamentos em casa. Aqui é minha família, esse aqui sou eu. Você abriu mão de bens materiais para ter tudo isso? Totalmente. De todo conforto, porque eu ganho outros tipos de conforto, entende? Eu acho que o investimento em vidas é o bem maior, né? Eu acho que isso vale a pena. Você comprar isso, comprar aquilo, para depois você morrer e seus filhos ficarem brigando. Rafael também acha que a família ganhou mais do que perdeu. Como eu era o caçula, minha mãe ficava muito em cima de mim. Aí quando eu chegaram os 5, ela distribuiu essa atenção. Então me deu um espaço, eu adorei isso. O caçula agora é outro. André pegou o posto de bagunceiro da casa. O caçula serve para isso, né? Depois da chegada dos 5, eu passei o bastão da bagunça para ele. Agora ele tá fazendo bem, melhor que eu essa função. A filha mais velha, a Ariane, se casou e tem 2 filhos, mas mora ao lado da mãe. Estão sempre na casa da Ingrid. Agora é Se todos não ajudassem, seria impossível manter tudo em ordem. O serviço de fora da casa de quem que é? É nós. Dos meninos? Os homens, os meninos. Meu trabalho é segunda é varrer o chão e passar pano. Quinta eu cuido do lixo. Sexta eu varrer a escada. Rápido, Emily, rápido! Gritarias acontecem de vez em quando. Vai logo, Emily, tem que ser rápido. E até hoje eu tenho que perguntar, né? Escovou os dentes, né? Tomou um remédio, fez, né? Como acho que toda mãe, né? Não sei se só sou eu a incompetente.
Trabalho que dá recompensa. A maioria das famílias reclamam hoje em dia de que os adolescentes ficam enfiados nos quartos. Os meus não ficam. Os meus ficam todos em volta da gente, o tempo todo. É tão legal você ter um pai e uma mãe, porque eu não sentia isso quando eu era menor, né? Agora que eu sinto como é ter um pai e uma mãe. A adoção hoje, ela não é mais vista como encontrar um bebê para casais que não podem ter filhos. Mas é o oposto disso. A adoção tem o objetivo de encontrar famílias para crianças que não têm famílias. Eles são super gratos, assim. Eu fico impressionada. E cabem todos no teu colo? Cabem. No colo, no coração, pendurados no pescoço, dentro de um abraço. Eu decidi ser mãe, né? Eu escolhi ser mãe. Então, se eu escolhi ser mãe, eu vou tentar fazer o melhor possível. A herança desse amor passa de mãe para filha, de filha para neta, da neta para bisneta. Como nessa família de mães que moram na mesma casa. Cada uma no andar. É um sobe e desce diário. Quando se juntam, fazem muito barulho. A Dona Maria é a matriarca da família Aragão, mãe de 6 filhos. A caçula é a Marilene, que é a mãe da Thalita, que é a mãe da Ana Clara. Laços afetivos que se estreitam cada vez mais com o passar dos anos. A história delas pode ser contada pelo álbum de fotografias. A Dona Maria se casou com o seu Wilson. Eles moravam perto de Sobral, no Ceará. Cada um filho que nascia era mais amor para encher a casa. Dona Maria sempre foi batalhadora. Eu fui enfermeira, fui merendeira, fui professora. E adivinha quem cuidava da casa? Até hoje é assim. Quanto aí, lugar de homem é na cozinha? O senhor que manda na cozinha? É, eu quem manda. Mulher pra rua. A família levava uma vida difícil no Ceará. A gente queria dar o melhor e não podia. Mas cuidado e carinho tinham de sobra. A gente tem muita memória de até cheiros, ela passando pra gente ir pra escola, perfumes, quando a gente era criança. Muito guerreira. Nosso uniforme sempre muito limpo, sempre elogiado na escola, porque era humilde, mas era muito limpo, muito cheiroso. Hoje não passam dificuldades, mas foi uma longa caminhada até chegar a São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. Primeiro vieram os filhos. Quando seus filhos vieram, o coração não aguentou, o coração de mãe não aguentou. Ai, meu Deus do céu, foi... Cada um que vieram um pedaço de mim. Tão pertinho, os aprendizados, as trocas, são diários. A gente muda os costumes, mas os bons exemplos a gente vai guardando e vai passando para a nossa futura geração, né? É bonito quando se pode conviver com gerações diferentes, né? Então você pode aprender um pouco com a sua avó, com a sua mãe. E tem coisas que a gente só consegue entender quando a gente fica um pouco mais velho e consegue refletir sobre como era a nossa mãe ou a nossa avó. A Ana Clara, com 11 anos, já reflete sobre tudo isso. E como é que é ter tantas mulheres fortes ao teu redor? Ah, é bom. É bom? Uhum. É uma inspiração. É uma inspiração. Uhum. Elas te inspiram a fazer o quê? Estudar, trabalhar, várias coisas. A filha nunca vai sair dos braços da mãe. A Ana Clara quer ser professora igual a Thalita. Nessa família, a maternidade é uma aula de afeto.
Depois que eu me tornei mãe, tudo que minha mãe dizia e diz pra mim até hoje, eu falo, não, agora eu entendi. Né? Eu falo isso pra ela, você vai entender quando você for mãe. E é um amor inexplicável, maravilhoso. Vida que saiu da sua vida, que ao mesmo tempo não é sua, né? É sua, mas é para o mundo. É amor dobrado. Amor incalculável para Dona Maria. Vou dizer uma coisa, vai aumentando. O amor do marido é grande, dos filhos é melhor, dos netos ainda mais, e dos bisnetos eu nem falo. Aqui há uma corrente de admiração. Elas fazem questão de registrar um momento especial dessa história, numa sessão de fotos. E quem sabe, inspirar gerações futuras. No próximo bloco, pedagoga, artesã, cozinheira. As várias profissões da mãe que cria sozinha os 4 filhos. É já, já. Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. O Amaury segue o lema do Cinema Novo. Eu quero poder contar histórias reais, de pessoas reais como eu, assim. Poder contar a história da minha gente por um olhar daqui. E o Amaury já começou a registrar a realidade de onde vive. A comunidade Santa Marta, na zona sul do Rio. Este estudante de cinema faz trabalhos profissionais. Ele é filho de uma cearense firme e corajosa que criou o filho sozinha. Eu sou mãe e pai, desde que ele nasceu. O Brasil tem quase 12 milhões de mães solo com filhos menores de 14 anos. Um caminho ainda cheio de desafios e preconceitos. Porque você não imagina a gente criar um filho numa favela e uma mãe desesperada. Ele chegava da rua, eu cheirava a roupa dele. Antes dele sair, eu olhava a mochila dele todinha. Eu tinha medo dele se envolver, você sabe, né? Com coisa errada. É. Se eu visse que estava entrando, ia entrar no cacete. Mas ia mesmo, hein? Mas o Amaury só tinha fome de cultura. Graças à determinação da mãe, ele pôde devorar os livros desde adolescente. Acho que, em média, eu lia uns 5 livros por mês. Então dá mais ou menos uns 60 por ano, assim. Eu tenho os autores como meus amigos, sabe? Então é como se eu tivesse vários amigos. A Francisca lembra do esforço que foi manter essas amizades literárias do filho. Meu filho, a mãe não tem dinheiro para comprar livro. Até que criou coragem para conversar com as patroas. Você não pode me adiantar um livro aí para ele ler, não? Você pode levar o tanto que você quiser para ele ler. Que bacana. Ai, gente, mas olha, eu até chorei neste dia, sabe? Tanta alegria, sabe? Francisca sabia que o filho tinha muito a ganhar com os livros. Eles vivem nesta casa bem pequenininha. Não tem nem janelas. Mas a leitura abriu novos horizontes. De tarde, um homem tem esperança. Está sozinho, possui... Era uma vez uma história real. Aqui os papéis se inverteram e aumentaram os vínculos entre mãe e filho. O Amaury ajuda a Francisca a viajar pelo mundo dos livros, já que ela não sabe ler. O doce alento da vida. Mesmo com pouco dinheiro, conseguiu dar ao filho os estudos que ela não teve. Mas se ele dissesse assim, mamãe, tem um curso ali que eu quero fazer. Se fosse muito caro, aí eu conversava lá com a pessoa, contava a minha situação, chorava. Aí até que aquela pessoa dona do curso, acho que se comovia. E as barreiras foram sendo superadas. Aí eu botei na minha cabeça que ele tinha que fazer uma faculdade. A Francisca se desdobrou mais uma vez para pagar o cursinho pré-vestibular do filho. Aí comecei a trabalhar em 2 empregos, né?
ele ir lá estudar, mas você tem que estudar. Para a gente ser alguém na vida, você tem que estudar, 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 estudar. Foi o dia mais feliz tanto da vida da minha mãe quanto o meu, que foi quando a gente passou no vestibular, né? Porque eu não falo eu passei no vestibular. Eu acho que 80% minha mãe fez e 20% eu fiz. Então, quando a gente passou no vestibular, foi um momento muito feliz, assim. Essa história ainda não terminou. No que depender da Francisca, o Amaury vai voar muito mais alto. Carla, mãe solo. Cuida sozinha do Lucas, do Matheus, da Maíra e da Maísa. Então eu queria que eles se preocupassem com coisas positivas apenas. Não ter que se preocupar obrigatoriamente além de estar com documentos de identidade, com uma listagem de recomendações. Toda mãe de favela sabe de cor. Tira o fone do ouvido, não bota capuz, levanta a cabeça, não anda de preto o tempo todo. Então eu queria que eles pudessem ter um futuro sem essas preocupações. A Carla é pedagoga, mas trabalha bem longe das salas de aula. Ela faz turbantes e bijuterias. Os filhos ajudam em tudo. Meu sustento real vem da minha barraca, que é Preta Turbantes e Acessórios. Mas com a pandemia, a renda foi praticamente a zero. Eu tentei ainda fazer algumas coisas através da internet, mas eu não tenho pacotes de dados para poder bancar esse trabalho. As vendas online. Essas vendas online. Mas a Carla encontrou outra receita para tentar algum dinheiro. Eu sempre gostei de cozinhar. Eu acabei voltando a fazer caldos, para venda. A Carla ainda arranja tempo para fazer trabalhos voluntários. Eu faço parte de alguns projetos, alguns coletivos populares, e a gente mergulhou de cabeça nesses coletivos e nesses projetos, tanto para socorrer os nossos, quanto para nos socorrer. E que tipo de ajuda vocês levaram? Nós conseguimos cestas de alimento, nós conseguimos cestas de higiene. É como se você fosse mãe dos teus e mães dos outros. Um pouquinho isso. Infelizmente, nós sabemos que a maioria absoluta das mães solo, em especial no Brasil, não fizeram essa escolha, e geralmente estão em situações de vulnerabilidade. Então é preciso a gente entender, enquanto sociedade, como ajudar também essas mães solo. Já aconteceu de passar tiroteio no meio da entrega de cestas de alimento. É muito triste isso. Enquanto o asfalto está preocupado somente em não contrair o Covid, o coronavírus, a favela se preocupa em como é que eu vou me alimentar, como é que eu vou alimentar meus filhos. Os filhos da Carla se inspiram na força dela. Não importa o que aconteça, tem sempre uma forma de driblar o problema. Não é mudar o caminho, é pegar um atalho para chegar lá na frente. Por mais que a vida te derrube muito, ela me inspira a continuar. Me inspira a nunca desistir, por mais que você não aguente mais. O verbo desistir não faz parte do vocabulário da Carla. Da Francisca, também não. A definição de mãe, para mim, é Deus na terra, né? Eu acho que não existe uma coisa mais forte no mundo do que o amor de uma mãe por um filho. No próximo bloco, o colo materno em dobro na família formada por duas mães. É daqui a pouco. Noah nasceu uns minutinhos antes de Luiz. Gêmeos super parecidos. Hoje, com 2 anos e meio, quem corre na frente é a Lolô. A mãe Érica tem que ser rápida. Noah vai pra areia. Tá ali, atenta, junto à mãe Mari. Foi. Limpa assim, ó.
Faz assim com a mãozinha, ó. Pra tirar a areia. Isso. Mas se eles são gêmeos... Quando tá todo mundo junto, vez por outra aparece alguém e pergunta: e quem é a mãe? A Mariana e a Érica já se acostumaram e a resposta é: as duas. Oficial assim, 2 mães na família, na certidão de nascimento das crianças e no amor, nos desafios de todo dia. Para as crianças é natural ter as 2 mães. Os 2 conhecem toda a história. Quem tá na barriga da mamãe, a Érica? É o Noah e a Luíse? A questão da homoafetividade ainda é pouco falada no Brasil, mas a diversidade existe, ela não traz nenhuma conotação negativa, de acordo com pesquisas científicas. Às vezes o oposto, a mãe é mais presente e 2 mães podem ter situações bastante interessantes para cuidar daqueles filhos. Érica e Mariana se casaram em 2014 em Rialma, Goiás. Foi o primeiro casamento homoafetivo na cidade. E desde o início, planejaram que seriam mães. No meu caso, eu sempre quis, mas eu sabia que eu não ia gestar. E aí eu ficava assim, gente, como que vai rolar, né? E aí eu encontrei a Érica, que queria. Então, eu sempre quis gerar, né? A gente não teve, assim, uma escolha de quem poderia gerar a criança. Foi natural. Elas se mudaram para Brasília e começaram logo a pesquisar qual seria a melhor forma de trazer ainda mais felicidade para casa. Viram que não seria fácil. A primeira coisa que barrou a gente foi valores. É muito caro no Brasil. Até que descobriram um programa de reprodução assistida pelo SUS, que funciona em alguns estados e também em Brasília. Que é onde a gente fez todo o processo, inclusive parto, inseminação, aí acompanhamento das crianças, é tudo lá. Pelo fato de ser um casal homoafetivo, um casal de 2 mulheres, teve alguma diferença? Não. Assim, a gente sempre foi muito bem tratada pelos médicos. Foram 3 anos na lista de espera. Optaram por uma inseminação artificial. E funcionou logo na primeira tentativa. Surpresa dupla. O médico falou, olha, tem 2 sacos gestacionais. Aí meu chão já caiu. Eu falei, tem 2? Eu quero os 2. Queremos os 2. Mariana, mesmo sem gerar os bebês, diz que viveu a gravidez tanto quanto Érica. No caso, eu me senti muito grávida com ela. Claro que não fisicamente, mas psicologicamente, a gente estava grávida juntas, sim. Sempre juntas, no parto. Em cada passo do Noah e da Luíse. E eles retribuem com muita fofura. E para elas não é nada complicado fazer os filhos entenderem que vivem numa família com um formato que não é o tradicional. E o que a gente faz para mostrar que a nossa família é diferente é mostrando outras famílias que também são diferentes, né? Então nós precisamos entender que a diversidade é imensa no nosso mundo e que nós precisamos também ensinar à sociedade para as pessoas entenderem que hoje existem diversas formas de família. A Mari é cabeleireira e a Érica trabalha no setor de imóveis. As mamães organizaram os horários de trabalho para que sempre uma delas esteja com Noah e Luíse. A gente conseguiu que cada uma ficasse um período para poder viver, né, gente? Isso daqui que é gostoso demais. Sempre que dá tempo, sai todo mundo para os parquinhos. 2 colos, 2 mães. Mas tem hora que rola disputa, das grandes, daquelas que a gente tem que parar a entrevista. Porque a mãe Érica não quero Luíse. Então vem aqui, a mamãe Maria. Eu vou pegar a Luíse. Gêmeos, né? Gêmeos tem isso, tudo que um tá fazendo, o outro quer. E quando não é com uma mãe, é com a outra mãe. É uma loucura.
E tem que ter paciência para dar conta da demanda E emocional deles. A lista de desejos e sonhos é longa. Então eu espero que a gente esteja acertando, né? E é isso, que eles sejam pessoas do bem, que eles sejam um diferencial, sabe? Que eles voem muito e que eles saibam, né, que sempre vão ter as duas mães aqui. Mesmo quando voarem, o que eles sentem em momentos como estes não tem vento que leve. Nós temos que dar um viva para quem nos ama, para quem nos compreende, para quem tem muita paciência. Essa daqui é a minha mãe. Talvez a Carmela não imagine o quanto ela me ensinou a ser forte. E no mês de homenagens às mães, nada mais natural do que dar flores de presente. Esse buquê é para você, mãe. Eu te amo. Desde que começou a pandemia, eu e a minha mãe, a gente tem se falado praticamente só assim, né, mamãe? Pela tela, do computador, do celular. Ela mora em Fortaleza e eu moro em Brasília. Então, este ano, mais uma vez agora, no Dia das Mães, a gente não vai poder estar junto pessoalmente, né, mãezinha? Para eu te abraçar, para te beijar. Eu também, minha filha, estou com muita saudade, querendo muito te dar um abraço. Eu moro na mesma cidade que a minha mãe, em Curitiba, só que também não tem beijos e abraços. Há mais de um ano a gente se visita assim na entrada do prédio onde meus pais moram e é aqui que eu trouxe hoje um presente para ela, um buquê para homenagear nesse Dia das Mães a minha mãe, Dona Salete, que se não fosse ela não estava aqui. Obrigada, mãe. Para todo mundo, um excelente fim de semana. E a gente encerra com as fotos que você mandou para o nosso site. A gente começa com a foto da minha mãe. Beijo, mãe. E esta é a homenagem da minha parceira Glória Maria para a mãe dela. Vem aí a sessão Globoplay com a série FBI. E até a próxima sexta.